Silvia linda, bem-vinda. A casa é sua. Vamos bater um papo aqui gostoso. Pode tocar o processo aí. Seja bem-vinda e um beijo para você. Beijo grande para você também, Lu. Aproveitando para deixar um beijo para a Bel também. Muito obrigada pelo convite. Parabéns por esse crescimento, pelos 5.000 seguidores do seu Insta. Muito merecido, trabalho lindo, lives super ricas. Tenho acompanhado sempre que eu posso. Sempre um ótimo tema, um ótimo palestrante. E que bom que você tomou essa iniciativa e fez esse movimento de melhorar sua relação consigo mesmo através exatamente da criação de uma nova possibilidade para você diante de um novo cenário, né? E eu acho que é muito isso que a gente vai conversar aqui hoje. Como que a gente se relaciona, mas a relação, tendo como pano de fundo o pensamento sistêmico, ela tem diversas abordagens, né? É a nossa relação com a gente mesmo, é a nossa relação com o contexto atual, é a nossa relação com as pessoas com quem a gente está convivendo diante desse contexto atual, a nossa relação com o mundo virtual, por exemplo, porque para muitas pessoas isso é uma novidade tremenda. Tem pessoas, eu, por exemplo, nunca me dediquei tanto ao contato virtual, contato online, como agora o período está propiciando. E a nossa relação, num aspecto mais macro, nossa relação com o todo, com o ambiente, nossa relação com a sociedade, nossa relação com a economia, nossa relação com a política, né? Então, acho que tudo gira em torno de relações. E, na minha perspectiva, a constelação familiar, a constelação sistêmica, ela fala exatamente disso, das relações, né? Então, para mim, a vida é uma grande engrenagem, né? A vida é um complexo de engrenagens. Eu sou uma engrenagem onde eu tenho vários sistemas ou várias pecinhas internas que vão se harmonizando ou se relacionando entre si. Então, eu tenho a minha relação comigo mesmo e com as minhas partes, a minha relação com a minha alimentação, a minha relação com a minha saúde, a forma como os meus órgãos se relacionam, né, para eu manter essa saúde. Tem a relação interpessoal, né, a relação com as pessoas e a relação com um todo, a relação com todo um sistema. E aí as engrenagens, a constelação ajuda a gente exatamente a identificar que pecinha é essa da engrenagem está fora do lugar, ou está apresentando algum defeito, ou está precisando de algum ajuste, né? Porque tudo é a forma como a gente se relaciona. Se a relação não está bem, para mim a analogia é essa, é como se essa engrenagem não estivesse fluindo. Se a engrenagem não está fluindo, tem alguma pecinha fora do lugar, alguma pecinha precisando de ajuste. E aí o convite é para a gente poder olhar para essa pecinha, né? Então, a gente já cansou de ouvir... Não somos um relógio suíço, né, Silvia? Não somos um relógio suíço 100% perfeito, mas somos um bom relógio. Somos um bom relógio e estamos em manutenção constante para nos tornarmos esse relógio suíço preciso e perfeito, fluido, né? Então, eu acho que a perspectiva é exatamente essa. Como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar a relação comigo mesma? Como eu posso melhorar a relação com o outro? E o que o pensamento sistêmico ajuda a gente nesse processo, né? Que eu acho que é o grande X da questão. Muitas pessoas estão experimentando desafios nas relações, né? Então, as relações têm apresentado ruídos, seja a relação dentro de casa, a relação familiar, seja a distância na relação, né? O distanciamento físico temporário. E aí a grande questão é o convite que se faz, o convite do Covid-19, convidando a gente a fazer uma introspecção, a perceber esse externo e essas dificuldades e essas dores e essas queixas como uma oportunidade de olhar para dentro. Eu acho que o grande barato da gente poder olhar para as relações nesse período, seja qual for a relação, é a gente ter essa consciência que a gente vive num mundo de espelhos. Então, uma coisa que está me incomodando no outro, uma coisa que está me angustiando, uma coisa que está me deixando triste, o que essa coisa está dizendo sobre mim?
O que que essa coisa está querendo revelar para mim de algo que eu ainda não percebi? Porque você sabe, né? A neurociência diz pra gente que a gente mais não sabe do que sabe, né? Que a gente é mais inconsciente do que consciente. Então, existem essas artimanhas do externo tentando mostrar pra gente o que está dentro, mas a gente não está conseguindo fazer contato. Então, eu acho que a perspectiva de falar sobre isso agora, em plena sexta-feira à noite, um feriado, onde estamos literalmente todos em casa, né? Todos que podem estar em casa, gratidão eterna para quem está lá no front, fazendo as suas atividades e cuidando para que não haja um colapso maior nesse sistema maior, mas que quem pode estar em casa e está podendo ter a oportunidade de se conhecer melhor, se desenvolver pessoalmente, né? O desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. E aí é muito interessante porque há uns minutinhos antes de vir para a live, eu recebi uma mensagem de uma cliente falando que não está sentindo bom, não está sentindo bem, que está com muito desconforto disso, daquilo. E aí a primeira coisa que me veio em mente foi: o autoconhecimento não necessariamente é confortável, não é fofinho, não é gostosinho. E muitas vezes gera a oportunidade da gente olhar para aquela sombra nossa, olhar para aquela nossa parte mais feia, mais escondidinha, que a gente não queria que ninguém visse. E da mesma forma, eu acho que esse período de quarentena também não é confortável, mas também é a oportunidade da sociedade mostrar essa sua sombra, mostrar essa parte mais feiazinha, escondidinha, que estava muito oculto, que é o período onde a gente escuta muitas pessoas falando, né, que é onde as máscaras caem, porque ninguém sustenta uma farsa tanto tempo, né, de forma tão consistente em situações adversas. Exatamente. Então, a perspectiva da live de hoje é para a gente poder pensar um pouco sobre isso, pensar como estão as nossas relações e pensar onde está a minha dor. O que em mim acontece que me faz experimentar algum desconforto nesse momento atual? O desconforto de estar com os meus filhos, o desconforto de estar com o meu marido, minha esposa, né, o meu parceiro, ao desconforto de estar longe de alguém. E o que está por trás desse desconforto? Quando a gente faz esse mergulho na gente, a gente vai buscando sempre o que está por trás daquilo. É como se esse desconforto fosse essa grande máscara que vai caindo cada vez que a gente se pergunta o que está por trás. E aí, trazendo isso para o pensamento sistêmico, da forma como eu percebo isso, né, Lu? O pensamento sistêmico, ele tem... A constelação tem como base 3 pilares, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio entre o dar e receber. E o pensamento sistêmico tem alguns pilares adicionais a isso, que é a nossa conscientização de autorresponsabilidade. Para mim, um pilar fundamental do pensamento sistêmico. Eu sou responsável pelas coisas que eu atraio para mim. Eu sou responsável pela realidade que eu crio para mim. Então, eu não sou responsável por ter criado o coronavírus, mas eu sou responsável e sou corresponsável por toda essa circunstância criada e gerada nesse ambiente. Então, quando eu assumo para mim a minha coparticipação nessa corresponsabilidade, eu posso olhar para as relações de uma outra forma. Eu posso olhar para as relações no sentido ativo. Eu saio da vitimização e eu assumo a autorresponsabilidade de ver, olha, tem algo em mim que cocriou isso, então eu sou corresponsável e o que em mim eu posso fazer para gerar uma transformação em mim e no todo. Assim como o autocuidado, né? O autocuidado para mim também é um outro pilar, que é, se eu estou cuidando de mim, eu posso harmonizar o cuidado com o outro. Porque muitas vezes o que a gente ouve e percebe de queixas na relação, no cuidado das relações ou no desgaste das relações, o outro não está cuidando de mim, o outro não fez isso por mim, o outro isso.
Muito dedo apontando para fora, né, Lu? Sem a gente se dar conta dos dedos que estão apontando para dentro. Exatamente. Então, o que que esse meu dedo que está apontando para fora está querendo falar sobre mim? Qual é a minha habilidade de autocuidado? Mas um autocuidado que eu chamo, né? Eu diferencio o autocuidado egocêntrico do autocuidado sistêmico. O autocuidado egocêntrico é tudo eu sempre, e eu só olho para mim, e isso é muito perigoso. E o autocuidado sistêmico é eu perceber que para eu me relacionar, eu preciso transbordar. Ninguém dá o que não tem. E aí, aonde que eu estou me relacionando comigo, como que eu estou cuidando de mim para eu poder cuidar do relacionamento com o outro, poder cuidar das minhas relações com o outro. Faz sentido isso para você, Lu? Como? Cortou. Deu um corte. Repete a pergunta. Eu vi que congelou aqui também a sistema. Então, eu estou falando Congelou. que a diferença desse autocuidado sistêmico para o autocuidado egocêntrico. Vê se você está me ouvindo melhor agora. Tá vindo? Ou continua congelado? Voltou. Cortou novamente. Voltou Lu, agora. você tá aí? Agora voltou? Ótimo. Voltou. Então, não sei direito até onde vocês ouviram, mas o que eu estava falando é dessa diferença do autocuidado sistêmico para o autocuidado egocêntrico. E aí o interessante é que muitas vezes as pessoas tentam definir essa diferença pelo comportamento. Esse comportamento é egocêntrico. Só que não é o comportamento que faz a diferença nisso. É o que está por trás daquele comportamento. Que intenção eu tive com aquele comportamento? Porque às vezes o comportamento por si só ele pode ser tanto sistêmico quanto egocêntrico. E as coisas se misturam, então não dá para a gente julgar pelo comportamento. Né? Existe um convite da gente ver o que está por trás daquele comportamento. Quais são as minhas estratégias conscientes e inconscientes, as minhas sinapses neurais? O que eu pensei antes ou durante aquele comportamento? O que eu pensei para preparar para gerar aquele comportamento? E o que a gente pensa, ele tem muita interferência do nosso inconsciente, né? Porque, como a gente falou aqui, a gente mais não sabe do que sabe, a gente é muito mais inconsciente do que consciente. E aí, o que está nesse inconsciente? Padrões. É como se fosse aquela pré-programação, né? Aquele piloto automático. Então, quando a gente vai expandindo a nossa consciência através do autoconhecimento, através dessa percepção sistêmica, a gente vai criando possibilidades de reconhecer esse padrão de piloto automático. E aí a gente vai criando possibilidades de fazer diferente e de gerar transformação para a gente e transformação nas relações. Né? Esse piloto automático, ele é um reflexo da nossa identidade, de quem a gente vê, quem a gente se reconhece, quem a gente realmente é. Só que muitas vezes a nossa identidade ela não é clara para a gente acha que é uma coisa, mas o comportamento fala outra coisa da gente. Né? Então, trazer essa congruência, essa convergência, essa integração de do que a gente pensa, do que a gente sente, para o que a gente fala e faz, é parte do processo de autoconhecimento. Um parênteses, desenvolvemos uma crença limitante, que é uma crença limitante de que o conhecimento é apenas externo, mas o conhecimento, essencial, ele é interno, né? Isso. Ele é totalmente interno, ou seja, os gatilhos internos, quando vão estabelecendo o movimento do aprendizado essencial mesmo, aí sim você tem um aprendizado, porque a gente tem uma tendência de olhar para fora sempre, não olhar para dentro.
E esse olhar para fora é cultural isso, porque é mais fácil a gente olhar essencialmente para o outro e apontar o dedo, do que essencialmente olhar para o meu sistema e reconhecer o meu lugar. Isso é, para muita gente, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Por isso a gente gera muito conflito fora, né? A gente estabelece muitos conflitos fora pela dificuldade que a gente tem de compreender a nossa história, de compreender o meu lugar, de compreender todo o campo da experiência. Quando você traz o sentimento egóico ou sistêmico, o Bert fala das ordens, das consciências, que ele chama de individual, coletiva e espiritual, que todas elas são, na realidade, espirituais, cada um num nível, né, específico. E o grande diferencial, a grande diferença de um nível para o outro é a qualidade do amor que estabelece dentro da forma como cada um de nós vamos estabelecer esses níveis, né? E quando você traz esse princípio, ele é muito importante porque todo o processo de movimentos novos na vida, tudo aquilo que estabelece como mudança em torno de mim, começa comigo, ou seja, começa quando eu começo, de fato, a reconhecer o meu lugar, o estado de presença, a integração com a minha história, com a minha criança, com o meu princípio de vida, para que assim eu possa ser uma ressonância diferente em torno de mim, né? Porque muita gente chega para mim e fala, olha, aquele miserável me traiu, por exemplo, né? Ou me bateu, ou me machucou, enfim, qualquer que seja, me roubou. Mas, assim, eu sempre falo para a pessoa, o mais importante é você compreender o que fez você atrair aquela relação, atrair aquele padrão de relacionamento. E acredite, você ou não, aquele que tirou algo de você está a serviço do seu sistema. Aí a galera não entende isso, né? Pois é, Lu, que o ponto é exatamente esse. A gente acha que a gente tem livre-arbítrio, mas essa compreensão do livre-arbítrio, ela, às vezes, ela é oculta, ela é sombria, né? Que a pessoa fala assim, ah, não, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero para minha vida. Só que você escolhe você escolhe o que você quer, por exemplo, um parceiro que vai te trair ou que vai te roubar, alguma coisa assim, dentro daquele contexto, que é aquela frequência que você está emanando para atrair aquela pessoa, para desenvolver justamente aquilo que você precisa aprender. Uhum. Então, o que é livre-arbítrio, o que é consciência aí, né? É a parte onde as coisas se misturam. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Ah, para que eu vou estudar? Para que eu preciso fazer esse mergulho interior? Para que eu preciso desenvolver meu autoconhecimento? Só que o grande X da questão é que, assim, eu vou aumentando o meu universo de possibilidades, eu vou começando a experimentar o livre-arbítrio, de fato, cada vez que eu me libero dessa pré-programação. Porque sempre quando eu estou aprisionada nessa pré-programação, eu não tenho livre-arbítrio. Eu costumo fazer um paralelo com jogos de videogame, né? Eu sempre gostei de jogar videogame quando era mais nova. E assim, o videogame se você tem um universo de possibilidades dentro daquele jogo. Só que ele tem uma pré-programação. Você não consegue fugir dali a menos que você passe de fase. E eu acho que cada mergulho interior que a gente faz, cada consciência expandida sobre quem a gente realmente é e toda a nossa história do que a gente carrega, é um passar de fase que dá a gente novas possibilidades. Então, por exemplo, como você falou, se eu tiver achando que estou escolhendo, mas na verdade repetindo a história da minha família, eu fico me remoendo naquela dor e desgastando cada vez mais aquela relação. Enquanto eu não crio a consciência, né, de perceber que aquilo ali é só um padrão repetido, eu não consigo fazer diferente. Eu fico aprisionada num ciclo vicioso, né, que aí também é a diferença muito sutil do que é um ciclo vicioso para o que é um ciclo virtuoso no processo de desenvolvimento. Faz sentido isso para você? Total, porque assim, para mim, um livre-arbítrio é uma crença limitante que a gente desenvolve achando que está escolhendo caminhos e pessoas e trabalhos porque eu estou escolhendo, né? Enquanto a gente não toma consciência essencial do nosso lugar, eu bato isso aqui em todas as lives, todos os dias, nós estamos fazendo escolhas, estamos com pessoas, estamos indo na direção do sucesso ou do insucesso, motivados por nós, né? Então, enquanto eu sou nós, e não existe essa história de livre-arbítrio. Eu vou estar escolhendo não por mim, porque eu estou fragmentado no processo,
consequentemente, eu vou estar escolhendo pela torcida do Brasil inteiro atrás de mim, né? E à medida que eu vou passando por processo de autodesenvolvimento, eu vou encontrando a cada momento o meu lugar e vou fortalecendo o meu destino e a minha vida dentro desse lugar. Aí sim eu posso fazer do lugar de adulto escolhas conscientes. Fora isso, eu estou simplesmente no lugar da criança brincando de... E normalmente uma criança ferida, né? Que é uma criança que carrega em si as dores e o dilema da divergência entre o pai e a mãe ideal e o pai e a mãe real. Então é muito comum as pessoas me perguntarem: ai, Silvia, eu me cobro tanto, eu sou tão exigente comigo mesmo. Eu falei: então vamos olhar para essa relação com seu pai e com a sua mãe. Esse gap que ficou entre o pai e mãe ideais e o pai e mãe reais. E aí, geralmente, você encontra uma ferida grande da criança. Porque eu não recebi isso, porque eles não fizeram isso, porque eles não souberam cuidar disso. E nessa história toda, exatamente, eu vou interagindo com o mundo e vou limitando as minhas relações a partir da perspectiva da minha criança ferida. Então, o tempo vai passando, eu vou envelhecendo, mas quem está no comando mesmo desse suposto livre-arbítrio, entre aspas, é uma criança ferida. E como que uma criança pode lidar com assuntos de gente grande, Silvia? Fala pra gente aí. Como que uma criança pode simplesmente fazer sexo, beijar na boca, dirigir carro, abrir conta corrente, trabalhar, empreender? Como que uma criança vai desenvolver? Vocês, quando eu falo criança, muitos de nós não sabemos lidar com esses aspectos da vida. Simplesmente vamos fazer escolhas, muitas vezes, que vão nos levar para desarmonia, ao invés de gerar harmonia. E essa harmonia, ela começa internamente com o reconhecimento do nosso lugar. E, naturalmente, eu vou gerar uma ressonância, vou crescer, vou adultecer e vou estabelecer um movimento de que não posso ter pais ideais, eu só posso ter um pai e uma mãe que são reais. Enquanto eu não tomo esses pais e não reconheço o meu lugar, como que vamos resolver esse babado, Silvia? Pois é, aí começa o quê? Os conflitos nas relações, na relação com o meu chefe, na relação com o meu emprego, na relação com o meu parceiro, na relação com os meus filhos, nas relações no geral. Tudo outro. Tudo outro. A culpa é do outro. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, como diz o John John, adoro quando ele usa essa expressão. Não briga com minha culpa não, que é sua. Então, Lu, e aí tem uma expressão que eu adoro usar, que é humanos fazendo humanices. Enquanto a gente não consegue entrar em contato com a nossa humanidade, com as nossas qualidades e também com os nossos defeitos, abrindo espaço para olhar para as qualidades e defeitos dos nossos pais, que é exatamente isso que desconstrói essa figura dos pais reais para os pais ideais, eu não consigo fluir na vida em todos esses aspectos. Ah, não, mas eu não tenho problema em todos os aspectos, eu só tenho um problema pontual. Por quê? Porque é onde a gente se subdivide internamente, né? Foi quando eu comecei falando sobre as nossas partes internas. Então, de repente, a minha parte profissional vai muito bem, obrigada, eu já consegui desenvolver aquilo, ou a minha pré-programação veio com bônus extra nessa área, mas a minha parte afetiva, emocional veio com bug, veio com defeito de fábrica, né? E aí eu preciso atualizar essa versão do software para eu poder melhorar essa parte, porque a criança não vai se relacionar. A criança não vai beijar na boca, a criança não vai fazer sexo, a criança não vai abrir conta corrente, a criança não vai abrir o seu próprio negócio, a criança não vai ter êxito, porque não é isso que se espera de uma criança, né? O que se espera de uma criança é que ela receba. Se você não tiver a plena consciência de que você já recebeu tudo que você precisava, você vai continuar querendo demandar e vai se tornar praticamente um buraco negro ambulante, né? Aquele que vai sugando tudo e todos que estão ao seu redor. E é interessante que, só para complementar, já passo a palavra para você de volta. E é interessante que hoje de manhã eu estava tendo um encontro, né, virtual com um grupo de trabalho de direito sistêmico. E aí, na fala, eu trouxe justamente isso, sabe? Porque a gente escuta muito as falas. O Bert Hellinger sempre fala
que você recebeu a vida e então tudo que você tinha para receber dos seus pais foi a vida e isso já é tudo que você precisa. E eu a gente recebeu todo o material necessário para os desafios que estão relacionados com o nosso desenvolvimento. Então, vamos supor uma criança que foi abandonada ao nascer, foi entregue para adoção, que acha que não recebeu nada dos pais. Recebeu a vida e, além disso, recebeu esse insumo que o processo de adoção e todos os registros emocionais associados a ele criaram como potencializador, como um acelerador de partículas. Eu estou adorando essa expressão de acelerador de Foi partículas. muito bom essa frase de acelerador de partículas, é ótimo. É um acelerador de partículas para eu gerar movimento na minha vida, para eu gerar a transformação, para eu crescer e para eu evoluir. Existe um conflito, uma desarmonia muito grande, que eu sempre falo, que é da relação da criança adulta, adulto-criança, né? Essa briga que existe especificamente na nossa vida e diante de todos os conflitos que enfrentamos é justamente dentro dessa relação adulto-criança, criança-adulto. Por quê? Porque a criança é a forma que nós adultos hoje temos de como contar a nossa história, né? A criança, ela vive conectada dentro de um acelerador de partículas o tempo inteiro, porque ela está aprendendo o tempo inteiro. Só que ela está aprendendo o tempo inteiro, muitas vezes, sem ter consciência daquilo que ela está aprendendo, principalmente dentro dos aspectos emocionais, aquilo que vai gerar um nível de, muitas vezes, de adoecimento para ela no futuro, muitas vezes, e que ela simplesmente aprendeu sem ter consciência de que aprendeu esse movimento, né? Então, quando o Bert Hellinger fala que já recebemos absolutamente tudo dos nossos pais, ele está essencialmente falando de que o ato da concepção é o essencial. E a partir dali é só um processo de dinâmicas, é um processo de continuidade da vida. É a forma que a vida e o sistema como um todo vai dar continuidade ao processo da história, da grande história ao qual nós estamos inseridos, né? E ele fala também que é algo que para muita gente é humanamente impossível de compreender, que de todos nós, absolutamente todos nós, somos bons, né? Só que a vida, ou seja, as dinâmicas e aquilo que eu estou emaranhado, me faz, por uma lealdade, estabelecer outros caminhos, né? E muitas vezes a gente não recebeu dos nossos pais, mas nos tornamos capacitados em tantas coisas, porque aquela deficiência nos motivou na vida, muitas vezes, a um crescimento tão grande, né? Não recebi a oportunidade de estudar numa escola particular, né? Por exemplo. E aí você vai lá e se torna um juiz, um médico. Quanto que você evoluiu diante de uma dificuldade, né? Então, se a gente começa a compreender que a vida uma perfeita engrenagem, um relógio, por mais que achemos que não é um relógio suíço, é um relógio suíço. É um relógio. Cada um de nós somos relógios suíços que funcionamos, né, de forma muito essencial, cada um com a sua função. Quando o sistema para de funcionar, uma peça do sistema para de funcionar, naturalmente vamos desenvolver conflitos. E geralmente estamos no lugar da criança. É impressionante isso, muito bom. Pois é, e aí não tem como a gente gerar harmonia nas relações se a gente não tem essa consciência. Porque senão a gente fica achando que a harmonia na relação é aquela mentalidade da criança que é paparicada, que é cuidada, que recebe um colinho, que recebe a comida na boca. E isso não é harmonia na relação, né Lu? E como você falou, quando a gente recebe a vida, né, no momento da fecundação, tudo que vem depois é o caminho para a evolução, porque independe de sistema de crenças, de religião, independe de qualquer coisa, a gente não está aqui à toa. A gente está aqui por algum objetivo. Que objetivo é esse? É a evolução. É manter esse relógio suíço funcionando, né? Então, a minha perspectiva é como se fosse uma balança. Tá para cá e tá sempre procurando esse ponto de equilíbrio, esse ponto esse caminho do meio mesmo, como a gente gosta de chamar, né? É o caminho do meio que eu acho que é exatamente onde se encontra a harmonia. E aí a gente
vê, por exemplo, onde que está a maior desarmonia que a gente ouve globalmente, mas em específico do Brasil agora, numa questão de discussão, divergência política. O político que está lá, ele não é bom ou mal. Ele simplesmente é. Ele é resultado das experiências dele, do filtro dele, das sombras dele. Quem faz alguma coisa não está fazendo de sacanagem, como você falou. Ele está fazendo com base em toda essa galera da história dele. Tudo que ele conseguiu aprender. Isso. Tudo que ele conseguiu aprender, tudo que ele não conseguiu aprender, que gera uma visão de mundo. Então, por mais que eu discorde ou concorde com aquilo que está acontecendo, aquilo ali também é um acelerador de partículas para que a sombra desse coletivo fique visível. Né? Se a gente para pensar, houve uma eleição, aquela eleição por democracia, maioria, não importa se houve isso ou aquilo, mas enfim, a gente tem que partir do princípio, e acho que um outro pilar do pensamento sistêmico é que está tudo certo no momento certo, é porque aquele momento e aquelas circunstâncias estão oferecendo para a gente uma grande oportunidade. A oportunidade de quê? De continuar a caminhada na nossa evolução, buscando essa harmonia, né? Então, tende para um lado, tende para o outro e vai balançando para você ir caminhando em direção à harmonia e lembrar que a harmonia não é harmonia entre os homens, mulheres, né? Entre pessoas. A harmonia é entre o todo. E o todo considera a natureza, o sistema, o planeta. Porque também a gente precisa lembrar que o ser humano estava experimentando um colapso nessa harmonia com a relação com a natureza quando ele percebe esse distanciamento da natureza, como se eu fosse uma coisa, a natureza fosse outra, né? E agora a circunstância atual convida a gente a experimentar na prática. O que antigamente era uma visão mística ou Haribo, hippie, alguma coisa assim, de que não existe fronteira. E aí vem um vírus mostrar pra gente que não existe fronteira. O que está acontecendo lá no outro lado do planeta está interferindo em mim. O ambiente é comum entre a gente e a natureza. Então, agora que os seres humanos se recolheram para as suas próprias casas, os animais estão aí circulando com mais liberdade. A natureza mostra toda a sua recuperação acelerada, enquanto a gente se achava superior à natureza e achava que a gente estava lá no controle. A gente não está no controle de nada. Né? Então, a grande oportunidade também é desmistificar essa posição, essa percepção de que não, somos frágeis, não existe fronteira. E se a gente não se unir e não se reintegrar, tanto enquanto seres humanos, quanto em consciência de que somos um elemento da natureza, a gente vai acabar extinguindo a espécie. Eu sinto que essa semana eu estava passando por um processo de dor no meu peito muito grande, no cardíaco muito grande. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E eu fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não dei a atenção devida. E quando eu parei para compreender, eu comecei a sentir algo que tinha a ver com a minha história, claro, com o processo da minha história. E São Paulo é um dos estados que tem o maior nível de contaminação no Brasil, né? Então, a egrégora, ou seja, o consciente coletivo da cidade está bastante mexido, né? Bastante pesado, digamos assim. E eu estou aqui na cidade de São Paulo, estou simplesmente fazendo lives, eu estou escrevendo, eu estou produzindo, eu estou criando, mas existe uma conexão ainda com esse sentimento maior de uma necessidade de que a gente está passando por um movimento que eu chamo de separação do joio e do trigo, internos, inclusive, né? Para que depois que a gente separa o joio do trigo, a gente consegue estabelecer um movimento de encontrar essa harmonia maior, né? Até a palavra constelação, a gente quando olha para os planetas e olha para as estrelas, elas coexistem, mesmo que tenham naturezas diferentes, né? De uma forma harmônica lá fora. Você vai para uma floresta, você vai ver que todos os elementos que existem dentro de uma floresta, eles coexistem, mesmo sendo diferentes, né? A gente tem um sistema interno no corpo complexo, totalmente complexo. Assim é um pensamento sistêmico complexo, né?
porque engloba várias possibilidades e fala que tudo e absolutamente tudo está conectado e tudo, absolutamente tudo, gera uma ressonância. Eu acho que é um ditado budista que fala que quando uma borboleta nasce do outro lado do continente, se eu estiver conectado a esse nascer, eu vou sentir essa possibilidade de viver esse nascimento também, né? E esse grande movimento que a gente está vivendo hoje de coronavírus está nos chamando coletivamente para olhar para algo essencialmente que a gente não estava vendo, né? E o que de fato será isso? Então, assim, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um processo a descobrir esse movimento, né? Para que tudo isso possivelmente nos conduza a um bom caminho da harmonia, por exemplo, né? Muito bom. E aí você tocou num ponto que para mim é crucial na perspectiva da harmonia, né? Uhum. Então você falou do inconsciente coletivo. Uhum. O que acontece com o inconsciente coletivo atualmente? A frequência baixou. Houve uma disseminação de medo, insegurança, raiva, tristeza, impotência, enfim, vários sentimentos que são mais densos, que têm uma frequência mais baixa. E aí, o grande X da questão, para a gente buscar essa harmonia, pelo meu ponto de vista, né, assim, embasada na minha percepção sobre o pensamento sistêmico, é a seguinte historinha que eu vou te contar. Imagina que você dormiu super bem, acordou super bem, num contexto fora coronavírus, se arrumou todo, super alto astral, entrou no elevador para sair de casa, para ir lá para o seu trabalho, para alguma atividade qualquer. E aí, quando você estava lá com o seu astral super elevado, entrou no elevador junto com um vizinho que estava super baixo astral, que estava de mau humor, irritado, nervoso. Quantas pessoas, quando experimentam isso, falam, nossa, saem do elevador falando assim, nossa, eu estava tão bem, mas aí encontrei essa pessoa com essa carga tão pesada que agora minha energia foi para o espaço. E aí a pergunta que eu faço de volta é, por que a energia do outro prevaleceu sobre a sua? Então, por que não foi o outro que saiu, de repente dormiu mal, estava cheio de problema, ou ia para um compromisso desafiador, que estava com energia baixo astral, que estava recolhido? Por que ele não foi contaminado, entre aspas, ou impregnado com seu alto astral? E aí, ao sair do elevador, ao invés de você ter murchado, saíram os dois mais animados. Porque provavelmente a sua energia esse seu alto astral, ele não estava tão firme, tão enraizado, tão sustentável assim. Então você estava com uma aparência de alto astral. Agora, fazendo o link disso com o inconsciente coletivo que você falou. Se a gente não sustenta a nossa energia com uma vibração elevada, a chance desse inconsciente coletivo pesar sobre a gente é muito grande. Então, um outro passo importante para a gente manter essa harmonia é a gente poder manter a nossa frequência elevada, de forma sustentável. No processo e ritual que for, cada um tem o seu próprio caminho, mas para quê? Para eu fazer o movimento contrário, para eu conseguir emanar a minha energia para o inconsciente coletivo. Eu, Silvia, sozinha, não consigo fazer nem cosquinha no inconsciente coletivo. Mas quanto mais pessoas estiverem antenadas, conectadas com essa percepção e dispostas a fazer esse movimento, mais a gente vai se centrando, mais a gente vai elevando a frequência individual e o todo é a soma das mínimas partes. Uhum. Então, quanto mais o indivíduo consegue elevar a sua frequência, mais a gente consegue fazer esse inconsciente coletivo experimentar, de fato, um impacto positivo para a gente elevar essa frequência do todo. Faz sentido isso para você, Lu? Totalmente sentido. A teoria do centésimo do macaco, né? O processo começa essencialmente com cada um de nós, ou seja, na autopercepção, na autoobservação, no autocuidado, no autoamor, no autorrespeito. Ele não começa fora, não começa com o outro. A gente cria uma expectativa muito grande nas relações da gente, na demanda de que o outro vai atender algo que só eu posso estabelecer de harmonia, por exemplo, dentro de mim, né? E a gente acaba culpabilizando de uma forma muito forte
todas as nossas relações, muitas vezes. Então, quando estabelecer o movimento de... Porque eu sempre falei lá desde o início, desde a primeira live que eu fiz, que eu falei sobre o coronavírus, que, na realidade, essa pandemia era a pandemia do medo. E que o medo estabelecia um processo de sobrevivência. E quando a gente entra no estado de sobrevivência, a amígdala, que é no sistema límbico, ela simplesmente diz assim, sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. E aí, o que acontece? Ela começa a disparar neurotransmissores, hormônios como cortisol, adrenalina, e você entra em total estado de alerta. Consequentemente, quando o seu cérebro entra em estado de alerta, a sua imunidade cai. Consequentemente, você vai ficar imune a esse sistema. Agora, imagina Silvia Cury, de Orleans e Bragança, Sampaio Mendes, quando todos nós, ou grande parte da humanidade, criar uma consciência crítica de que todos estamos conectados a tudo e a todos por ressonância. Porque quando a gente fala em pensamento sistêmico, a gente está falando de algo muito grande, não essencialmente o sistema familiar apenas, mas um sistema complexo maior ao qual nós estamos inseridos. Imagina, Silvia, eu quero estar vivo, pelo menos que minha filha ou meus netos possam estabelecer esse movimento de poder viver um dia relações saudáveis, ou seja, que a humanidade esteja numa ressonância, numa frequência e ressonância de amor, de respeito, de cuidado, de integração, de reconhecimento, de reconhecer o passado como importante. E, sabe, eu gostaria muito, eu pelo menos vou me preparar e preparar algumas pessoas para que lá na frente elas possam viver isso. Não sei se a gente vai estar vivo daqui para lá, né? Mas Ô, Lu, que possa um dia poder viver relações nesse planeta azul, nessa nave espacial azul tão linda, tão bela, tão próspera, tão harmônica, porque qualquer movimento de emoções que acontecem, imagina 7 bilhões de pessoas envoltas ao medo, né? Vivendo, vibrando o medo. Naturalmente, o planeta vai reagir. O planeta vai reagir com tsunamis, erupções vulcânicas, furacões, tempestades, sol demais aqui, chuva demais aqui. Isso é uma desarmonia gerada por 7 bilhões de habitantes. Agora, imagina quando nós estivermos vivendo essencialmente o amor maior, né? Eu imagino isso todos os dias, Lu, porque é para isso que eu trabalho. Que eu acho que o trabalho como terapeuta sistêmica, como facilitadora de constelações, como professora de pensamento sistêmico e todo esse movimento, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, tem como pano de fundo esse olhar. Eu imagino isso todos os dias e eu espero, sim, que não fique para filhos, netos, bisnetos, nem para gerações mais para frente, porque eu acho que isso tem que acontecer no aqui e agora. Então, lá atrás, quando começou esse movimento, eu acompanho muito a astrologia, que eu adoro, e a astrologia estava trazendo como um marco muito grande o Ano Novo Astrológico, exatamente esse período de final de março, início de abril, que foi o nosso ápice do movimento coronavírus aqui. E quando eu percebi esse movimento, e antes disso, eu confesso que eu achava que isso era algo distante lá para frente, mas esse movimento, independente de discussões de quem acredita que é uma arma biológica, que é a Terceira Guerra Mundial, que é isso, que é aquilo, para mim, no meu ponto de vista, esse movimento global é um grande acelerador de partículas para a gente chegar exatamente nesse momento, como você descreveu, onde as pessoas vão estar com a consciência desperta de que estamos integrados, estamos conectados, somos uma sementinha num todo que tem relevância, porque às vezes quando a gente acha que a gente é uma sementinha, a gente acha, não, aquela sementinha é irrelevante, não faz diferença nenhuma. Não, somos uma sementinha no todo e impactamos sim o todo, da mesma forma como somos impactados pelo todo, para a gente poder ter novas relações. E hoje é incrível, porque é impressionante, porque muitas partes minhas, às vezes, quando paralisam, vem alguém e me empurra. Né? A vida está empurrando a gente, e está empurrando a gente com porrada, às vezes, sabe? Dói. Essa semana eu passei com o meu cardíaco doendo pra caramba, dói.
para que eu pudesse, de alguma forma, estar olhando para mim e olhando, e prestando atenção. Eu tive que bater um papo reto com o meu cardíaco, com o meu coração. Conversei com ele, olha, estou sobrecarregando você com emoções da minha criança, e a minha criança adulta está, né, gerando excesso em você. Eu sinto muito, porque isso aqui é um sistema vivo, é um sistema que estabelece, tem uma função, ele sabe a função dele. Ele vive no estado de presença constante. E qualquer desarmonia são emoções que geram, por excesso ou por escassez, que vão gerar uma desarmonia no coração. Mas eu comecei a conversar com o meu coração e tive um papo reto com ele. Olha, eu não sei ainda fazer diferente, para mim é difícil, eu estou conectado ainda a dores que vêm das emoções do meu sistema, ainda estou conectado à dor do inconsciente coletivo da cidade, e todo esse processo está me fazendo sentir o que eu estou sentindo. Eu sinto muito por você sentir isso, sabe? E foi aí que eu comecei a prestar mais atenção, os insights caíram, as fichas foram caindo, eu comecei a fiz um toque, toquei com as minhas mãos, transmitir energia e passei a estabelecer um processo de tomar consciência de que sentimento é esse que está me deixando dentro de um pensamento e uma atitude muito paralisante, né? E isso, para mim, é complicado. Eu fico o tempo inteiro... Porque é dinâmico, né? É. Porque é dinâmico, é vivo, e exatamente essa é a dinâmica entre você perceber que o inconsciente coletivo está te contaminando, e aí você gera um movimento interno para você se fortalecer cada vez mais. Quando você falou que você bateu um papo com o seu cardíaco, que você, né, interagiu ali, o que você estava fazendo? Você estava elevando de volta a sua frequência e aí transbordando uma frequência mais elevada para esse inconsciente coletivo, porque isso acontece comigo também. É óbvio que várias sombras aqui apareceram, várias coisas apareceram, e aí eu estou sempre olhando para isso e vendo, não, peraí, isso é meu, deixa eu trabalhar isso, transmutar para eu fortalecer e poder distribuir isso de outra forma, né? Que é exatamente essa dinâmica da nossa relação do indivíduo com o inconsciente coletivo, que eu acho que é o nosso exercício contínuo, né? Para a gente poder estar em movimento de desenvolvimento. Silvia, eu vou tirar uma cartinha aqui. Adoro. Nós todos agora como grupo, né? Como grupo essencial, que estamos assistindo essa live, estamos conectados, todos nós, e conectados a outras partes ainda, né? Então vamos ver o que essa cartinha essencialmente traz para a gente, no sentido de informação daquilo que a gente trabalhou hoje, que foi a nossa harmonia, ou seja, como o pensamento sistêmico complexo pode facilitar o processo de gerar harmonia, né? Enquanto você lê, Lu, eu queria... Aqui, peraí, rapidinho. Eu queria saber, só travou para mim aqui as mensagens, então eu não estou vendo se as pessoas estão mandando mensagem ou não. Estão mandando muitas mensagens, assim, ó, sim, papai, sim, mamãe, tanto quanto é possível agora. Então, essa foi a mensagem que a gente recebeu. E aqui tem outra cartinha também, que é maravilhosa. Vou puxar aqui uma... Que é algo mais sistêmico do que essa cartinha, falando, resumindo sim, a nossa papai, live toda. Sim, mamãe, tanto quanto é possível agora, né? E saiu essa aqui também pra gente. Eu vou ter que ver a ajuda dos universitários aqui, porque o cara tá ficando velho, né? Vasculhe a sua mente, organize-se, livre-se do lixo psíquico que gera ao seu redor constantemente. Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo da sua própria mente. Olha que legal. Ó, de novo do que a gente está falando. Separe o que é seu do que é dos demais, e assim estará mais próximo do seu caminho. Impressionante, ó. Carta linda essa. Linda carta mesmo, amei. E vou te falar uma coisa, a carta fala de lixo psíquico, o meu trabalho todo eu baseio, eu dou o nome de Eu Sustentável, exatamente para regenerar o lixo emocional. Porque tanto se fala do lixo que a gente produz, do plástico, disso, daquilo, e a gente esquece que a gente produz muito lixo emocional também. Todo esse lixo emocional que a gente produz é o lixo orgânico. A natureza está preparada para receber, regenerar e devolver para a gente em forma de nutrientes, assim como o lixo orgânico é da nossa comida, da alimentação, que é compostável. Então, o meu trabalho, quem me acompanha já me viu fazendo isso, trazendo a composteira do nosso lixo emocional, que é exatamente isso, a gente poder regenerar, transmutar e renascer a partir desses novos nutrientes, dessa harmonia. Bom,
Essa é a nossa querida Silvia Cury, trouxe o tema hoje da nossa live de número 20, Pensamento Sistêmico gerando harmonia nas relações. Essa é a Maratona da Transformação. Amanhã, às 19 horas, vamos ter o nosso querido... cadê o nome do homem? Aqui, César Cordeiro. Ele vai falar sobre o sucesso começa com você mesmo. O sucesso começa com você mesmo. O César Cordeiro, que é mentor e consultor sistêmico, ele vai falar sobre a perspectiva do ser humano dentro de máquinas como empresas. Vai ser legal. Assista amanhã essa palestra, que vai ser bem legal. Então, estarei aqui com você de novo. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua participação. Eu quero